Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Red Pill Podcast. Eu sou o Guilherme Freire e ao longo dessa semana vocês acompanharam o Belo Especial de Natal, um evento que aproximou as famílias, teve belas histórias, eu particularmente me emocionei com algumas delas e nós estamos com uma promoção especial na Brasil Paralelo. São 2 assinaturas pelo preço de uma. Comprando uma assinatura, você consegue presentear aquela pessoa especial, aquela pessoa que você sente que, poxa, poderia se beneficiar com um bom conteúdo de educação com uma assinatura da Brasil Paralelo. Então, cliquem no link na descrição e confiram essa promoção. Olá pessoal, estamos começando mais um Red Pill Podcast, eu sou o Guilherme Freire e hoje nós vamos falar sobre o que os seus filhos estão assistindo, falar sobre programação infantil e outras coisas. Estou aqui com o Marcos Ruppert. E Guilherme, tudo bem? Hoje é nosso último programa de 2021, né, do Red Pill. A gente vai voltar com próximos episódios só no ano que vem. E a gente trouxe um tema especial porque a gente recentemente inaugurou na Brasil Paralelo, na BP Select, um catálogo infantil que a gente selecionou durante meses aí, a dedo, com alguns dos maiores estúdios e distribuidoras do mundo, e a gente percebeu durante esse processo de pesquisa, acho que o Guilherme pode até complementar depois, que há uma diferença brutal assim, entre os desenhos, digamos, dos anos 80, dos anos 90 e até do início dos anos 2000, com o que a gente está vendo hoje em dia disponível na TV e nos serviços de streaming aí da concorrência. E acho que esse debate é bastante válido. Muito legal, estamos aqui também com Flávio Morgenstern. Muito obrigado, mais uma vez uma honra estar aqui em Tão Excelsas Companhias. Fico muito feliz também com o tema, porque eu acho que é um tema muito urgente, as pessoas não estão dando o devido valor a isso. Ninguém parou para pensar nos desenhos que seus filhos estão vendo. Eu tenho visto como os desenhos estão ficando cada vez mais mongoloides e quanto mais você deixar seu filho ficar assistindo o desenho da concorrência, mais próximo ele está da Cracolândia. E eu acho que isso é importante. Não é uma metáfora. Eu tô falando que seu filho ele vai parar no crack por causa das porcarias que você tá deixando ele assistir, então assista esse episódio. Muito bom. E Thaís Schmidt. Prazer, gente. Muito prazer estar aqui. E eu tô curiosa para saber também o que vocês assistiam na infância. Nossa, olha aí. Essa tensa. Porque isso aí revela idade. Vamos lá. E não Flávio, necessariamente eram coisas boas. Exatamente. Mas podemos começar com esse tópico. Thaís, não. E ver a repercussão Thaís, disso hoje. Thaís, né? o que você assistia na infância? Cara, então, eu vejo... Você tem a minha idade exatamente. Exatamente. Então, a decadência a gente vê aí, né? Não é, às vezes a pessoa tem um preciosismo, assim, por tudo que é antigo, né? Não, porque na minha época era bom. Não, a gente vê na minha época também teve uma decadência terrível. Então, eu lembro que, assim, eu comecei ali na cultura, uns bons desenhos, assim, que eu acho que são boas opções, tipo... Babar, Pequeno Urso, aquela coisa até que começava com uma musiquinha clássica, né? Eles usavam muito violino, piano... E aí eu lembro que, assim, eu gostava daquilo e tal, e de repente surgiu a TV a cabo, Cartoon Network, assim, e aí, sei lá, a Vaca e o Frango, de repente, não sei a idade aqui do A Vaca e o Flávio, Frango era bem estranho. Então, Eu sou de 2000. de repente você vê umas coisas bizarras. Cravados. Então, tipo, os pais da Vaca e o Frango, assim, era só as pernas que apareciam, não sei se vocês lembram disso. Sim. Aí, irmãos que eram animais, né, filhos de homens, assim, mas animais, uma vaca e um frango. E aí tinha o bunda de fora, né, que era um diabinho que tinha a bunda de fora, assim. Ele era toscão, assim, ele falava, ele era debochado. Então, a gente Funkeiro. vê que, de repente, essas coisas aparecem e as crianças vão vendo, né? Então, assim, eu gostava do Pequeno Urso ali com música clássica e, de repente... Aparece isso e a gente vai absorvendo, né? É legal o Babar, que vai sair na BP Select agora em dezembro. Muito bom. Babar, que é um dos meus favoritos, é uma história de quadrinhos originalmente francesa. A autora, inclusive, é monarquista, bem tradicional, tal, tem uma mensagem cristã por trás das histórias do Babar, é um dos grandes clássicos e a gente está trazendo ele de volta. Flávio, o que Lá vem.
você assistia na infância? Não, olha, eu também assisti... Agora começa Agora a o idade, show vamos descobrir. Agora começa Gen Xer, né? O Anos pacote 80, He-Man. ok, o confessionário. Vamos- Não, vamos lá. Eu tava conversando isso esses dias. Eu peguei a época que o Jaspion tava no auge no Brasil. Olha todo mundo aí, assistindo Jaspion. Jaspion não era meio esquerdista? Eu não Qual sei que porque era? eu não Era o lembro. Jiraiya? Não, Jiraiya era meio Jiraiya, esquerdista. Giban. Tinha uma coisa meio contra o sistema no Jiraiya, tem essa história. Mas vai lá, Flávio. Eu não lembro, eu preciso O rever Jiraiya, pra não o ver, pra ver Jaspion. isso. Jiraiya. Só que aí acho que foi uma invenção ali da época que aquilo ali era muito violento, porque as crianças iriam começar a se socar por causa do Jaspion, não sei mais o que. Isso foi péssimo pra mim, porque eu tinha medo de bater nas pessoas, sendo que quando as pessoas eram mais fracas do que eu, elas estavam mexendo o saco. Ah, não posso bater, eu internalizei esse discurso que foi péssimo pra mim. Eu deveria ter assistido mais hack and slash, mais desenhos violentos, falando assim, como socar o seu amiguinho pentelho. Eu acho que isso é uma coisa importante também a gente levar em consideração, porque a gente precisa ter uma nova dinâmica no século XXI, com o que hoje é chamado de bullying, que na nossa época não existia uma palavra pra isso, né? Eu sou a favor de a gente iniciar a campanha, né? Bullying. Eu sofri, eu pratiquei, eu sobrevivi. E eu recomendo. Recomendo. Porque assim, obviamente, existem níveis completamente inaceitáveis, só que também tem aquelas experiências pelas Com quais você certeza. precisa passar. Eu fui jogado de cabeça pra baixo no lixo do banheiro masculino, Bem e hoje eu filme, conto né? isso rindo, Caramba. entendeu? Tipo, porque eu também, eu atazanei muita gente, cara. Então eu não posso ficar reclamando do bullying, entendeu? Parece algo bem factível. Assim. Pois é, né? Mas enfim... Ainda continua atazanando várias pessoas. O Freire, sobretudo. Mas o que eu acho é o seguinte. Bom, nos anos 90, ali, teve uma certa virada. Eu não gostava de assistir os desenhos de porrada. Pra mim tinha diferença entre os desenhos de porrada, que estavam meio concentrados na Globo, e os desenhos mais engraçados. Eu gostava dos desenhos engraçados, que no final das contas tinha muito mais porrada. Como Tom e Jerry, Pernalonga, porque eu gostava de dar risada, eu gostava de ver coisa engraçada. O He-Man não era engraçado, sabe? Era sempre aquela coisa, sempre o mesmo desenho tosquinho. Eu gostava de Caverna do Dragão, de algumas exceções ali no meio disso. Caverna do Dragão, assim, é um desenho que alguns episódios também envelheceram muito mal. Sim. Mas alguns outros ali se mantêm. Teve até a participação do Jiratz, né? Que foi um dos criadores originais do Dungeons and Dragons. Tem um episódio chamado Cemitério de Dragões, eu acho, que eu acho um dos melhores episódios, assim, ele trata de temas muito adultos, né, tipo, eles resolvem matar o Vingador e falam assim, não, vamos fazer uma armadilha pra matar o Vingador pra gente se livrar. Cara, um tema bem pesado, se você for parar pra pensar para crianças. Eu gostava dos desenhos mais, sei lá, mais engraçadinhos, então eu peguei a época da família de dinossauro, tinha o desenho do Macaulay Culkin batendo na luva, não sei se vocês lembram lá, que ele ganhava superpoderes, assim por diante. Mas, quando apareceu a TV a cabo, eu sofri isso. O Cartoon Network, pra Cara, mim... aquilo foi Não, revolução. deveria ser proibido, cara. Terrível. Pra mim, o Cartoon Network, Acabou. assim, ele é uma coisa... Ele é tipo Anitta pra crianças, entendeu? Isso que é o Cartoon Ele Network. corrompeu uma geração, é isso. Ele corrompeu porque, assim, os desenhos são todos mongoloides. Então, E ele é um desenho que ele é feito para a hipnose. O Isso. Pernalonga, ele não é feito para hipnose. Isso. Então, assim, as cores são todas berrantes, o contorno, assim... E é sempre, assim, uma coisa extremamente repetitiva. então ele inaugurou aquilo que a gente vê hoje, que é a toque de caixa, que é isso que é o normal. Esses desenhos que é barulho, aquela coisa de cor, aquela explosão que deixa a criança catatônica, assim, sabe? Aquela coisa Ele não tem história. bizarra. Isso. Não tem história. É se for reparar. barulho. O desenho do Cartoon Network, ele não tem um roteiro. Ele a vaca veio pra cá. Ela ficou fazendo no caminho. Tá bom. Então é isso. E você deixa a criança vendo aquele negócio ali por horas. Fora E muita é uma- mensagem sexual que tinha, Sim, né? Desenho do tinha. o Meninas Superpoderosas é campeão Sim. de mensagem sexual subliminar metralhada, assim. Se alguém digitar, é só digita mensagens sexuais na Meninas Superpoderosas, vai E ter o Johnny assim... Bravo, você lembra do Johnny Bravo? tem Aquela muitos coisa exemplos, fortão, né? Eu assisti então. muito Tudo que Johnny ele quer Bravo, fazer é Sim. pegar alguém. Marcos, qual que eram os desenhos da sua Bonitão. infância? Eu assisti muito Johnny Bravo, acho que seria um desenho que a Cartoon Network jamais faria nos dias de hoje, assim. Porque era um Ele é o homem. estereótipo do macho, estereótipo né? de macho, É. exato. Mas era um macho que só apanhava também, né? Então... Você também é da mesma idade que eu, mais ou menos. É um Aqui tá pouquinho- todo mundo um pouco da pouquinho mesma idade, ó. menos o Flávio. Dá um exemplo Eu sou de diferente. 2000. Vai, Flávio, calma aí, vai. Porque eu não sei Marcos, o que você assistia na infância? Não, Conta pra só gente. uma curiosidade. Meninas Superpoderosas, apesar de ser da origem, da era de ouro, digamos, do Cartoon Network, É. se estendeu até dias recentes. E eu tava vendo em 2016 eles tiveram episódios dedicados à causa LGBT. Então isso começou a aparecer forte nos últimos 5 anos. Cara, o desenho que eu mais assisti na minha infância não foi na TV paga, foi Dragon Ball Z. Desenho de Essa- porradaria, né?
na TV Globo e em outros canais também. E eu via naquele desenho uma união com meus amigos, assim, a gente ficava imitando aquelas lutas, fazendo uma simulação meio grotesca daquele mundo, daqueles... Vocês eram crianças. A gente era criança e tinha uma certa diversão em torno daquilo, né? Aqueles caras marombados, estourados, assim. E existia um certo respeito à hierarquia dos homens mais fortes, assim. Eu lembro isso muito bem. Tipo, tanto que nos jogos de videogame, todos queriam lutar com os melhores guerreiros, né? Tu precisava, enfim, fazer a escadinha óbvia, a gamification para conseguir atingir determinados níveis e acessar determinados guerreiros. Eu lembro que foi um desenho que me formou bem. Por outro lado, ali mais ou menos no início dos anos 2000, eu comecei a assistir um desenho, eu lembro que eu assisti por pelo menos 1 ano, 2 anos da minha infância. Quando eu nascia. Na época de nascimento do Flávio, que é um desenho que talvez seja a origem de alguns dos nossos problemas, que é o Bob Esponja. Sim, Nossa, muito cara, a sua Nickelodeon história eu marca também, muito eu com a minha. assisti muito, infelizmente. Nickelodeon, né? E uma curiosidade final aí, eu estendi um pouco o meu envolvimento com o desenho animado por conta do mundo oriental, né? Pokémon, Beyblade, eu lembro que gostava de Pokémon. eram desenhos interessantes, assim, por conta daquela coisa da competição. Beyblade era competição, cada capítulo era uma competição, assim, era um cliffhanger forte. Tudo. Eu lembro que na época ainda tinha aqueles cards que o pessoal levava pra escola, que era uma febre. Yu-Gi-Oh! Você pegou... Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Cara, aquele negócio. Eu lembro até hoje de um programa na Bandeirantes do Leão Lobo, do Gilberto, era Sim. Gilberto Barros o nome. Leão Lobo. Ele tava falando que as cartas de Yu-Gi-Oh! Iam levar as crianças pro mundo do satanismo e tudo mais, assim. Pra algumas, não então. sei se Então, tava tão errado assim. Não sei. Hoje os pastores dos anos 90 às vezes tinham um certo Tinha nexo. certa razão. Cara, na minha infância foi idêntica à sua. O que me salvou foram os japoneses. Eu agradeço a eles porque foi o Kamen Rider. Black Kamen Rider. Cara, o Kamen Rider era muito legal. Dragon Ball Z era meu desenho favorito. Dragon Ball Z tem uma sequência muito bacana que os 3 vilões representam aspectos diferentes do mundo moderno. O Freeza Sim. é o cara obcecado por poder que se torna tão hedonista. Você vê no jeito dele aquela ênfase do poder que ele é histriônico, ele é uma figura afetada. Ele usa uma calça apertada. Ele tem o Freeza, cara, ele é um cara... Você vê claramente a corrupção do poder, como ela leva o cara a um desequilíbrio. O Cell é manipulação genética. Sim, Todo o sim. drama da manipulação genética, do transhumanismo, tá no 2º arco. E a o Gula, né? A Gula, e o 3º arco, que é o do Majin Buu, Isso, do Majin Buu. trata da magia da Gula e da bruxaria mesmo, do Também, esotérico. também. Tal. Tem até um demônio que evoca ele. E o Goku, fundamentalmente, é um cara do sacrifício, da pureza. Até o Dragon Ball fala da noção de que ele voa na nuvem por causa da pureza, né? Sim. É bem legal. Você tinha outros desenhos da época, o Babário, o Tintin. Nossa, pra mim foi o Tintin é muito bom. Eu sou Tintin, muito que é fã o que a gente tá do... trazendo na BP nossa, Select. Tintin e excelente. Doug, né? Que eles vieram juntos na cultura, eu acho. Cara, o Tintin, assim, são 2 quadrinhos. É um quadrinho Maravilhoso, europeu do quadrinho. Hergé. Hergé, que era um cara super tradicional, um cara super bom. Foi super apresenta cancelado na época também. Tá sendo cancelado agora demais, claro, assim. E a gente trouxe no BP Select Muito também aqui aristocrata. contra todos os Mas cancelamentos. Acho que Maravilhoso. o cancelamento do Tintin tem muito a ver com por ele ser uma pessoa que viaja muito, né, conhece o mundo, de alto nível intelectual, ele acaba fazendo críticas ao comunismo soviético. Acho que esse foi o problema central. Não Com foi certeza. só, né? É. Porque teve o episódio dele no País dos Sovietes que... Um episódio um livro, né? Dos quadrinhos. Eu não tô falando do desenho. Que ele tá realmente no País dos Soviéticos tecendo altas críticas, falando, esse negócio aí não vai funcionar, que coisa estranha. Mas até quando ele vai pro Congo, por exemplo, teceram muitas críticas, porque ele simplesmente olha e fala assim, aqui os costumes, né, meio bárbaros. Meu Deus, falou a palavra Que bárbaro, absurdo, meu Deus, não sei o quê. E aí falam que é imperialista, mas o Tintin é um dos maiores clássicos dos desenhos infantis. É uma honra ter ele na BP Select. Muito Eu legal. lembro do Pink Cérebro também. Nossa, eu assistia muito. Cara, a eu- musiquinha fica na cabeça. Eu tive, presente na minha eu tive uma infância. transição. Pra mim, o Dragon Ball e o Bob Esponja são os símbolos da coisa. Porque assim, e pra mim, tudo tá simbolizado num dia. O Shopping Paulista, esse mesmo Shopping Paulista aqui na Avenida Paulista, Aqui eu fui lá próximo. na loja de brinquedos. Eu fui comprar um boneco Essa história- Falco. Essa história eu já ouvi. E já. o boneco Falco, cara, o que acontece com ele? Ele é barbudo, ele luta no Vietnã e ele tem um facão e uma cicatriz na cara, certo? É um boneco belo e moral. Bela moral. E aí eu fui lá comprar o boneco Falco e tal, e aí a mulher falou, não tem mais. Eu falei, não, como assim? É os anos 90, certo? Então tá acontecendo essa transição que vocês estão falando. Eu falei, não, acabou, agora a gente tem um outro. Eu falei, que outro? Como assim? Ela me traz um Max Steel. E o Max Steel, ele tinha uma calça apertada. E ela era, É era quase o Ken, né? e ela era verde, era uma espécie de Ken, era um filho do
do boneco Falco com o Ken, Não tinha entendeu? nenhum pelo no corpo também. Hoje já deve ser pior, o Max Steel de hoje deve ser... Acho que não tem mais. deve ser uma outra coisa. E aí eu lembro que eu olhei pra aquilo e falei, cara, não vou quero levar. Falco. Me recuso. Eu não me recuso. Eu não tenho... Aí eu perguntei pra ele, G.I. Joe, cadê o helicóptero? Cadê alguma... Eu quero alguma guerra da Guerra Fria. Ela falou, não tem mais. Agora a gente tá numa nova era. Daí ela me mostrou esses Nossa. bonecos. E, cara, e foi muito louco, porque daí eu lembro que eu cheguei em casa e mesma época de transição. E aí eu olho o Bob Esponja. Não tem um personagem no Bob Esponja que, primeiro, dos homens seja masculino. Eles não são. O Bob Esponja não é masculino. Não. O Patrick também. não é masculino e o Lula Molusco não é masculino. O único cara que é um pouco mais masculino é o Seringuejo, que é o capitalismo opressor Isso, na cruel. história. E aquilo é totalmente desvirilizante, sendo bem em vários aspectos. Aí eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, não é possível, gente. Será que é isso que tá virando essa desvirilização? Mal sabia você. Mal sabia eu. Queria piorar. Foi ladeira Que abaixo. iria piorar muito. Eis que eu tô outro dia, e aí tem lá eu tô dando aula no colégio, né? E aí eu tô lá passando e os meninos começam a falar o que eles estão assistindo. Eles me falam de um tal de Steven Universo. Aí eu ligo lá pra ver o Steven Universo, certo? Que é um dos desenhos mais assistidos da atualidade. Assim. É um dos desenhos mais assistidos do mundo, assim. E aí eu ligo lá e... Nossa. Qual que é a história do Steven Universo? Ele tem 3 mães. Meu Deus. E aí ele tem 3 mães. Ninguém fala isso, é tudo meio... Ele tem um pai, mas o pai dele tá meio... É o cara da van, é o cara que tá meio off. E aquelas 3 mães são... Na prática ele tem 3 mães. Uma delas é uma fusão de 2 mulheres que se amam. Nossa. Meu Deus. Então são meio que 4, na verdade. Não sei dizer a coisa. E o Steven tem um escudo rosa. E no contexto ali, a namorada dele tem uma espada. Então, obviamente, quando você assiste E tem Eu tudo a ver entendi. com Como é que chama isso? Ah, não, é melhor não falar. E tem tudo a ver com o que a Thaís falou, é um desenho excessivamente colorido, assim. As Sim. cores, as formas são bem exageradas. Sim. completamente alucinógeno, assim. Isso- E aí eu falei, cara, como que chegou nesse ponto? É isso que seus filhos estão assistindo pra começar a conversa. E você Tem falou coisa pior. Você falou do Falcon, eu queria voltar. Eu acho muito legal a gente resgatar hoje para as crianças, por exemplo, meu filho tem 5 anos, o Tomás, e eu coloco pra ele Rambo. Ele já viu Rambo, Legal. adora Rambo. Tem que ver. E tem um Rock, desenho. Rock Balboa. Aliás, ele tem um também, desenho ele do adora o Rambo que é rock. bem legal. Tem desenho, desenho? do Rambo? Tem um desenho do Rambo muito legal. Então, acho muito legal. Um dia a gente verá assim. na BP Select, ainda não tá, mas Tintin está. É resgatar mesmo essa figura masculina, essa coisa, né? O herói másculo mesmo. Porque, cara, é totalmente o contrário. Você não acha mais isso hoje. Você vai ver qualquer desenho hoje, não tem. Bizarro. E a gente não fala isso por uma questão de masculinidade excessiva, mas é por ter uma Não, é. referência, um modelo a ser Isso, seguido, isso. né? Um exemplo de coragem, de virtude, de bravura, que vai enfrentar o inimigo sem ter medo ou sem pedir ajuda, digamos assim. Pra Vocês proteger já os mais viram fracos. Porque o ambiente escolar, eu acho que ele tem isso hoje, mais do que na minha época, em 2000, quando... Quer dizer, 2007, 99, quando eu entrei na escola. Que... 77. Porque quando você não tem o cara forte que protege o fraco, Sim. você tem simplesmente a maldade correndo solta e pronto. Aí você vai querer resolver pelo sistema. Ah, tem que trocar o sistema. Isso. Não, às vezes tem relações ali que é uma pessoa contra a outra e você precisa resolver ali como homem, entendeu? Então é isso que falta hoje. Eu acho que dos desenhos que a gente tá falando, a gente tá citando vários exemplos, seja pela força, como Dragon Ball, seja pela inteligência, como Tintin, que é um explorador. Cara, um Sim. explorador, um repórter jornalístico, coisa desse tipo. Cara, Ele tá- um jornalista bom, né? Que é exato. uma coisa... Você já sabe que o desenho é bem Difícil. antigo. Tipo, ele não tá lá falando, olha, isso é fake news, vamos controlar e denunciar para a agência de checagem de fato. Não, ele tá lá descobrindo indo... os fatos. Ele tá lá indo lá pro Congo falando, cara, isso aqui é primitivo, mas eu trato bem, eu tô aqui pra aprender, mas... Não, e ele Ok. arrisca a segurança pessoal dele pra poder descobrir a verdade. Exato. Que era a função do jornalista. A princípio era pra ser a função do jornalista. Pois é. Você tem essa visão de que o jornalista é um cara extremamente investigativo, sendo que o jornalista é um cara que acorda 3 horas da tarde, fica lá digitando, tipo, traduz No Twitter. alguma besteira qualquer lá no Twitter e fala, eu falo em nome da ciência. Você chutou tudo lá na prova de química, meu amigo. Você me quer me falar em nome da ciência. Ele só tá copiando o coleguinha. Pra passar do vestibular. Exato. Então, assim, a gente tem alguns modelos. Teve uma mudança muito drástica. A gente tá falando, por exemplo, das cores, tá? Eu acho que pais devem se preocupar com, assim, quase obsessão com cores em desenhos, sobretudo pra bebês. Bom, pra mim, bebê nem tem que Nem, ter não acesso, pode, não zero. pode. Ponto, não Zero. pode. Mas, assim, a coisa Bebê, que eu... vocês diriam até que idade, mais ou menos? Assim.
Não, mas assim, até uns 3, 4, 5. Entendi. Tá? Primeira infância, vamos colocar, primeira infância. Porque hoje, quando você vai ver os desenhos assim, você já mesmo Galinha Pintadinha, que é o mais... Mas é muito alucinógeno o negócio, Total. né? Cara, é assim, todas as cores são vermelho estourado, amarelo estourado, verde estourado. Só tem essas cores. Não tem a realidade, assim, é só cor estourada. É tudo assim, plastificado. Tem aquele elemento artístico, né? Não, só tem dá a impressão como brinquedo, já é tudo pronto assim pra você vender e pra você ficar lá e falar assim, não tem nenhuma história passando. Não. Cara, quando eu via desenho na minha infância, que a história começava a enrolar, e olha que história de desenho dura 3 minutos. Quando a história começava a enrolar, eu ficava entediado e levantava. Agora nunca tem história, não tem, saiu do ponto A, tem um problema tal, chegou ao ponto B, não. Uma coisa Não que tem me nada. chocou recente, estourou Anitinha. Não, Vocês tô sabiam zoado. dessa? Tem o desenho da Nossa. Anitta. E a demografia do desenho da Anitta é pra crianças bem pequenas. Meu Deus. Eu não Nossa, acreditei. Me trouxeram aqui pesado isso, cara. Você Ensina não a sabia tatuar do o boga? desenho? Anitta? Espero que não tenha cenas de tatuagem. Não. E a Anitinha rebola Faz e tal. quadradinho de 8. E aí eu... Rebola. Mas é surreal. É, Me porque chamaram o que a aqui. Anitinha vai fazer? E eu descobri A isso única coisa depois que a da- Anitta faz, tipo... Mas ela fala inglês também. rebolando. A Anitinha faz coisas que a Anitta faz, porque não tem muitas atribuições da Anitta, né? Ela é empresária. E É. tu lembra onde que foi distribuído isso? Não, a Titiolina também é Anitta empresária. tá na internet, no YouTube, é distribuído o desenho da Meu Deus Anitinha. do céu. E aí me mostraram isso falando, Guilherme, eu queria só ressaltar pra vocês a importância do trabalho que vocês estão fazendo com o desenho animado, porque eu vou te mostrar a alternativa ao que vocês estão lá. Meu E aí Deus do céu. eu não acreditei, porque como era endereçado a crianças muito pequenas e tratava de temas como rebolar, festa, não sei o que, eu falei, não, gente, em que mundo, a que ponto nós podemos chegar? E aí as pessoas me falam, não, mas é bom. É bom porque, por exemplo, a Anitinha ensina que ela contrata pessoas. Então você tem que ser Nossa! Empresária. resignar. Liberal. Você... Não, vamos fazer o desenho da Suzane von Richthofen. Empoderada. Não, sério. Eu Mas é não fiquei tô assim- ela gera empregos. Ela gera empregos, não, mas Pra era tatuador, o raciocínio pra é esse. E é bom filme porque pornográfico. incentiva as crianças a virarem músicas. Eu falei, gente, Claro. músico, o meu conceito de músico, certo? Ele tá um pouco diferente desse de vocês, assim. Gente, não. E agora, vou- depois da Anitinha, ainda estão... Porque tá acontecendo muito isso agora. Eles fazem muitos desenhos curtos, né? A pessoa empreende uma animação. Tem a animação do Felipe Neto, que tá entrando Muitas. no mercado infantil. Você entra numa loja de brinquedos, só tem o Lucas Neto. É impressionante. E, inclusive, Deus. aí eu pensei, né? Falei assim, cara, vale montar uma campanha aqui, mandar umas cartinhas pra Estrela. Eu olho pro lado, tem da Estrela e tem da Grow. Eu falo, meu, são as duas empresas lançando coisa do Lucas Neto. Sim. Sim. Pois é. Então, Lucas Neto, Felipe Neto, eles estão fortes no mercado. A Anitta tá fora do mercado. Cara, e tá crescente esse preenchimento de espaço. Uma curiosidade, meu primeiro emprego foi nas lojas americanas, muitos anos atrás, e eu lembro que naquela época a Larissa Manoela estava estourando no Brasil, e era impressionante, os livros que eram vendidos, livros infantis que eram vendidos, só um parênteses, eram radical, assim, número 1, o estoque esgotava toda semana a Larissa Manoela. Um Meu negócio Deus. impressionante, assim, e as crianças pedindo, não são só os pais comprando. Então é isso que tá acontecendo. Eu acho que muitos pais não estão cientes disso. E eles só botam e falam, não, mas isso aí não é nada... Sim. É desenho. É eu assisti desenho. um monte de desenho. Eu assisti um monte. Presta Então os atenção. pais acham que o que eles assistiam na infância é o que estão passando agora. Outro dia eu liguei também mais um, esse Hora da Aventura, né? Que é famoso e tal. É. Tinha a princesa cientista e o... Isso é um grande sucesso. E aí o episódio era assim, todos os personagens mudavam de sexo. Os meninos viravam meninas e as meninas viravam meninos. E aí tinha um unicórnio que falava grosso. O que era personagem principal namorada- não é um animal, O personagem principal... Não, o personagem principal é um guerreiro chamado Finn, tá? mas que é um cara meio panaca. E ele tem um amigo que é um cachorro. O cachorro acompanha ele, né? Acompanha ele. Só que aí tem a princesa Bubblegum, que é cientista. E tem uns casais, tem casais LGBT, não sei o que e tal. E tem essa inversão de papel. E aí o unicórnio que fala grosso, ele tem um relacionamento com o cachorro. Nossa. Nossa. E daí eu lembro que eu tava vendo aquilo, eu falei, cara, aí eu falei isso pra alguns pais, falaram pra mim assim, nada. Imagina. Isso foi Não. porque o Rei do Gelo
mandou um plano para poder confundir as pessoas. Então isso o rei do gelo na escola do seu filho, ele vai confundir a cabeça do seu filho e vai falar, professor, né? Exatamente. Aí tipo a sua filhinha vai entrar no banheiro, aí vai ter uma trozoba de 30 centímetros e foi o rei do gelo que confundiu as pessoas, entendeu, ô pai? Aí a sua filha vai lá manipular, tipo a espada de gelo, entendeu? É isso. Ô, Thaís, uma pergunta que tu comentou que tu deu, digamos assim, abertura, né, pro teu filho de 5 anos assistir tanto Rambo quanto Rocky. Sim. Provavelmente ele ainda não tem tantas preferências do tipo, quero assistir desenho A, B ou C. Sim. Mas o que tu enxerga dessa questão, assim, com o teu papel como mãe, é, digamos, direcionar e recomendar ou também é proibir também, é, digamos assim, obrigar a assistir certas coisas? Não, então, assim, primeiro que eu acho que o acesso a isso tem que ser pouco, né? Às vezes a gente cresceu ali o dia inteiro mofando na frente da TV e acha que é assim. Não, que a vida infância... é Isso, você tem que construir ali a personalidade, ajudar o seu filho, né? A amadurecer. Não vai assistir Bob Esponja, você tipo, tem que controlar pra ele assistir Rambo. Não, então assim, chegou da escola, pode ficar lá, né, 5, 6 horas todos os dias consumindo ali. Então assim, ele não tem acesso, ele põe o que eu deixo ele ver ali. Então não tem, é proibido. Ele não vê outras opções, assim, ele não tem acesso a um tablet, que ele, eu quero esse, eu não quero esse. Então acho que pra começo, assim, você não vai dar a gente vê que os pais dão, mas não é certo você dar pra uma criança tão pequena um dispositivo móvel que seja pra ele ter livre acesso, né? Sim. E aí eu acho que o que você vai escolher, você vai vendo de acordo com a idade da criança, como você escolher um livro, né, pra ler. Então, assim, a gente tava falando do bebê não ter acesso. Pra mim, eu acho que até uns 2 anos é 0. Porque a criança não tem maturidade, não tem condição de absorver aquilo. É muita informação, né? Realmente o negócio, para crianças pequenas, é feito para deixar ela realmente ali louca, alucinada naquele negócio, né? Tanto que, apesar de não ter história, é só o colorido, a música, ela quer aquilo. Aquilo vicia, como uma droga, né? A ponto de você tira, ela faz um escândalo e tal. Então, assim... Mas é LSD pra bebê, né? Porque o LSD... Exatamente. Ele vai exatamente. ficar ativando cores, exato. Então, assim, da mesma forma, assim, por que os pediatras falam, né? Não dê açúcar pro seu filho até uns 2 anos e tal. É porque aquilo é a porcaria, aquele negócio vicia. Então, primeiro você tem que ensinar ele a comer comida de verdade e tal. E aí, depois, aos poucos, você dá uma coisa mais docinha ali, que, assim, não nutre... Mas tudo bem, você comeu um pouquinho, né? Acho que o desenho, o filme é meio assim, entendeu? Não é uma porcaria, né? Mas, assim, é uma coisa... porcaria. Assim... É que, assim, também muitos pais e mães, eles não estão, digamos, diariamente, período integral ao Isso, lado não vai dos ter filhos, como, né? exatamente. É vida real, exatamente. Não dá, assim, legal. Nossa, eu crio meu filho na fazenda, ele pode ficar subindo em árvore o dia inteiro, não vai ter acesso nenhum à TV. Beleza. Mas pessoas criadas em apartamentos e tal, a realidade é outra. Então, vai selecionando. Então, tem um filho de 2, 3 anos, é o que a gente tava falando, é o babar, é o tintim, aquela coisa mais tranquila. E aí, eu acho que a gente pode subir um pouco o nível, assim. Então, por exemplo, com as leituras. A criança começa a ler, você começa a poucas frases, muitas ilustrações, bem colorido. Claro, mas desde o primeiro livrinho você seleciona. Então, você não vai ler qualquer coisa pro seu filho, você não vai comprar qualquer coisa. Então, os desenhos a mesma coisa, mas vai puxando, né? Então, assim, a gente lê os clássicos adaptados, né? A criança já tá mais acostumada à leitura à voz alta. Vou ler a Crônica de Nárnia, agora a gente tá lendo pra ele as Crônicas de Nárnia. Ele é pequeno, ele não entende tudo? Não, mas a gente conversa, fecha o livro, bate um papo, ele vai entendendo. Então, eu acho que os filmes é a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu ponho um desenho mais... Né, essa coisa de não ter uma história, né, um começo, meio e fim, uma coisa assim razoável, mas filmes mesmo que mostrem pra ele esses bons exemplos. Então essa coisa de menino também, nessa coisa do imaginário, e ele gosta pra caramba de carro, explosão, nessas coisas. Ele viu pela primeira vez essa semana Star Wars, o primeiro antigo, né, na ordem de lançamento. Ele adorou, então a gente vai fazendo assim, sabe? Os clássicos adaptados, que nem eu li pra ele Don Quixote adaptado, né? Tem uma edição da Melhoramentos bem boa, assim. Você também coloca os clássicos adaptados pra ele ver, né? Os filmes antigos. Eu vi que tu postou uma vez do Hino de Natal, do Dickens também. Isso, exatamente. A gente tá lendo esse livro. É um livro mais difícil, assim, ele é bem complexo. Tem as palavras mais difíceis, sim, enfim. Mas aí você vai explicando, vai conversando. Eu acho que é isso, assim. Você não vai, ele é criança, ele não entende. Vou dar essa porcaria aqui. Não, eu acho que você tem que puxar a criança pra que é bom mesmo, sabe? Sim. Nós estamos acompanhados aqui de Bob, o construtor. O novo símbolo. O novo símbolo da extrema-direita, como ele será chamado agora. E Bob o construtor está cancelado. Por que cancelar o Bob o construtor, Marcos Ruppert? Bonitinho.
porque ele é a favor que as pessoas trabalhem. Cara, o Bob Construtor está cancelado pelo motivo mais trash que eu já vi na minha vida. Sobretudo, ele trabalha com aquele trabalho que vai fazer diferença na vida de alguém, não é? Tipo, ele não é fact-checker. Não. Ele não é representante RP do Anthony Fauci. Ele não trabalha na equipe de desenvolvimento criativo do Felipe Neto. Não, ele faz prédio. Ele faz prédio. ele carrega bloco de cimento. E saiu uma matéria do The Guardian que fala que Bob Construtor incentivou milhares de mulheres a não quererem ser pedreiras. Não, porque o sonho da mulher britânica, meus amigos. Não acredito. Sonho da mulher, toda mulher tava falando assim, não, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, eu quero ser mais o quê. Aí aparece assim 50% da sala e fala, não, mas meu sonho era carregar cimento, meu amigo. E a sócia do Bob Construtor é a Wendy, que é tipo chefe dele, assim, na prática ela é meio chefe, ela tá no escritório, mas ela manda em toda a operação. Mas não importa, como a Wendy não é a pedreira mesmo, né? E agora tem uma outra versão do Bob, que é a Bob Construtor. Ah, meu Deus. E fora essa versão, então a gente trouxe a versão original do Bob Construtor, que fundamentalmente o plot central tem um monte desses tratores ou outras máquinas que trabalham na construção, que ficam com preguiça, enrolando, e o Bob fala, vamos trabalhar, levanta e produz algo. E isso claramente ofende muito alguns grupos. Tanto eu não sei nem quais grupos. O fato de uma grande quantidade de homens serem... A maioria dos pedreiros serem homens. E o fato do Bob construir e trabalhar. Então tem essa... E aí, surpreendentemente, nós encontramos o Bob cancelado e falamos, cara, vamos trazer o Bob na... Já que vocês não querem o Bob... que é um baita desenho, um belo desenho. Eu tava reassistindo agora nesse final de semana. É muito bom o Bob Construtor. Nós trouxemos ele e nós estamos passeando com ele pela Brasil Paralelo. Ele está agora... Ele é um símbolo extremamente opressor, porque você vê que ele tá trabalhando. Ele já tem... O Bob comunica algo... ele tem um martelo já. Intolerável para os nossos canceladores. Ele trabalha. Então, e o martelo não é só um símbolo ideológico da classe média. Não, o martelo que você usa para fazer alguma coisa... Esse é o martelo que vale a pena, né? Eu acho que é o proletário de verdade, né? Por isso que é odiado pelos caras, porque ele trabalha. Eu nunca consigo imaginar alguém com um brochezinho de foice e martelo, que aliás, né? Broche, foice e martelo. Cara, já é uma contradição em termos, né? Mas um cara lá com brochezinho, foice e martelo, você dá um martelo pra ele e fala assim, pregue um prego na parede. Quadro tá ali, ó. Coloque o quadro na parede. O cara não consegue, é impossível, não tem a menor sentido. Mas eu tenho uma dúvida, essa versão aí da Bob, a Bub... Talvez, né? A Bubs Construtora, ela fica assoviando pros caras na rua? Não acontece isso no desenho. Tá. Não é. Eu tenho uma construção do lado da minha casa e eu comecei a reparar depois dessa campanha, né? Porque, enfim, tem gente mandando mensagem falando que absurdo. Vocês estão em Bob o Construtor, esse desenho que reforça os estereótipos machistas. E aí eu andei na construção e, cara, eu fiquei reparando, eu não vi nenhuma mulher na construção. E aí por alguma razão. Por alguma razão, e boa parte era carregando blocos de cimento. Algo pode ter a ver, acredito que possa ser influência do Bob. Certamente foi o Bob. Então, acredito que possa ser o culpado, mas está disponível na BP Select esse maravilhoso desenho. Comparar com o desenho da concorrência, o Força Queer. Meu Deus do céu, O contraste tá grande aqui, né? Não, mas eu vou fazer descrição, não vou fazer juízo de valor. Força Queer é uma animação, uma produção original da Netflix que estreou esse ano, 2021. Uma série, acho que são 10 episódios. Basicamente, o personagem principal é o Steve Merriweather. Merriweather. O clima da Maria. Ele foi punido no trabalho porque ele revelou à equipe dele, aos superiores, que ele é homossexual. E ele sai do trabalho, então, para fazer parte de um grupo de espiões LGBT. E a jornada dele é esse reencontro com o trabalho, com os amigos, uma missão vocacional, digamos assim. Que lindo. Não, Thaís, você passaria pro seu filho Força Queer, Força Queer. Jamais. Você passaria para a sua avó, você passaria para algum ser humano, você passaria para alguma forma de vida. Você é louco. O Força LGBT. Você tá acho louco. que nenhuma parede. Nem uma ameba. Você é maluco. E veja, a gente faz essa brincadeira, mas pode ser que os filhos, as crianças, nossos sobrinhos, nossos parentes estejam assistindo. Não, certamente justamente porque Total. Provavelmente visualmente esse desenho é interessante, ele deve ter tido bastante dinheiro de produção, uma equipe de animação bem competente por trás.
Então, assim, negligenciar isso é negligenciar um pouco da formação da imaginação da criança, né? Quais são as referências que ela vai ter, quais são os personagens que ela vai idolatrar. O Guilherme falou muito bem sobre o Goku, assim, o Goku era a referência dentro do meu colégio, assim, ele era o herói, o lutador que nós queríamos ter como exemplo. A gente imitava Jinkidama, cara, levantei os braços já. Total. Então, assim, o herói que o nosso filho, digamos assim, idolatra é uma pessoa vítima, né? Que sofre no trabalho, recebe uma punição pela sua opção sexual. Talvez isso cause consequências consideráveis dali um tempo. Eu posso fazer uma pausa no que você tá falando? Claro, Olha o que você claro. acabou de falar. Desenho que tem a opção sexual de alguém. Eu lembro de um episódio dos Simpsons, da Simpsons. Malibu Stacy. Você lembra desse episódio? Não. Não, é do episódio dos Simpsons ainda dos anos 90, que é nitidamente sacaneando a Barbie, mas eles têm a boneca Malibu Stacy, né? Já zoando também o SOS Malibu que tava em voga na época, o Baywatch, né? A Pamela Anderson. A boneca, inclusive, parece a Pamela Anderson, né? Peitudona, assim e tal. E aí ela puxa a cordinha e ela fica falando, né? Um monte de frases. Uma das frases, por exemplo, era: meu nome é Malibu Stacy, mas pode me chamar de... E aí a Lisa vai lá, reclama pras amigas e fala: olha, ela está dizendo frases sexuais. Aí todas as meninas dão risada e falam: Lisa falou uma palavra proibida. Quer dizer, era um tabu ainda pra época você falar assim: olha, um personagem, ele, antes de ir para a cama, ele vai furunfar com outro personagem. Você presumia que isso não acontecia. Eu coloquei um vídeo disso no canal do Senso em Comum. Não é jabá, viu? É só porque faz parte do meu argumento. No canal do Senso em Comum, comentando sobre o Superman gay, falando, nos anos 90, pra trás, por exemplo, o Pato Donald, ele tem sobrinhos, ele não tem filhos. Que é pra você não imaginar. Então ele pega a Margarida ali de noite, e faz tremer o barraco. Não, ele tem sobrinhos. O tio Patinhas, ele é um tio, ele tem sobrinho. Todo mundo tem sobrinhos. Até o episódio da família Dinossauro, em que o Dino chega lá, ele reaprende a dança do acasalamento. Ele chega em casa já, sabe? Com óleo de coco numa mão, a trozoba na outra. E vai lá e fala assim: Fran, agora, hoje o bicho vai pegar, já se prepara. A Fran vira pro lado e dorme. Quer dizer, você presume que os personagens de um desenho animado, eles não furunfam. Não tem a ideia de, tipo, falar a opção sexual de um personagem infantil. Quer dizer, você está sexualizando um conteúdo que tradicionalmente não contém essa mensagem. Não continha a ideia de existir trozobas em atividade. Porque isso pressupõe uma certa sexualização das crianças, né? Então. Que é o que está implícito. Total. Tivemos o caso recente do Cuties. Cuties, o filme exato. francês que mostram dançarinas de 9 a 11 anos de idade, eu vi. com Nossa. shorts, rebolando. Que é que As o filme Anitinhas. quer se propor como uma crítica a isso. É louco. Só que é Ele se bizarro perde porque no ele se caminho. perde nisso. Exato. É bem bizarro. Se perde, aspas, se perde, fecha Sem aspas. querer, né? Mais ou menos como o Rei Gelo. É. A coisa se perde. Eu acho que o que acontece é que piorou muito, assim. A carga ideológica dos desenhos animados aumentou brutalmente. Outro dia na casa de uns amigos estavam passando um desenho, era o drama do Superman e a Supergirl, e o Superman roubava o holofote da Supergirl. E aí, porque o Superman, ele cresceu roubando o holofote da Supergirl. E toda vez que Eu achei que ele crescesse salvando o mundo, mas tudo bem. né? A Supergirl salva e daí o Superman dá entrevista no lugar dela. Esse era o plot do negócio. E isso era um momento aleatório. Então o que acontece é que agora, seja, sei lá, o Força Queer, o Superman lacrador, tudo tem uma carga dessa. Então uma das coisas mais perigosas que um pai faz hoje é pegar um desses serviços de streaming por aí, entregar o controle na mão do filho e Exatamente. falar, assista. Isso. Até Sem mesmo saber o que ele tá YouTube, fazendo. né? O YouTube Eu tem também. muito conteúdo gratuito. Nada, de As jeito minhas nenhum. filhas estão assistindo então, eu gosto muito de um livro, que inclusive nós temos o desenho dele na BP Select, que é o Richard Scarry, que é muito bom, muito bacana. Quem nunca viu o Richard Scarry, por favor, assistam, é muito legal. E o Richard Scarry foi um caso muito peculiar. O livro foi retroativamente alterado. Bem em 1984, o que acontece? O Richard Scarry, ele conta várias situações do dia a dia. Tem personagens, gatos, minhocas e tal, que exercem papéis bem tradicionais. Eles são bombeiros, arrumam a casa, fazem faxina, coisas bem do dia a dia mesmo, né? E aí o que pegaram os livros e eles perceberam que os homens
tendiam a trabalhar fora de casa e as mulheres a fazer as tarefas do lar. Mesmo que por vezes aparecessem os pais com os filhos em casa, contando Sim. histórias e tal. Mas sei lá, limpando o chão da casa, de avental normalmente estava a mãe. Sim. Então eles alteraram alguns dos livros e trocaram o Oh. personagem. Então agora, se você pega um livro do Richard Scarry, dependendo da versão, tá invertido. O pai com Com avental. com avental. Mas é engraçado que o desenho que nós passamos, isso não ocorre. Então você volta pro desenho, ele tá lá. Mesma coisa aconteceu com outro desenho que a gente tem na plataforma, Carmen, que eu já vi que tem Carmen fãs Sandiego. aqui. Ah, eu amava o Carmen Sandiego. Carmen antigo. Sandiego está na nossa plataforma, o original, a versão clássica, o desenho que ensina geografia. Você sabe qual que foi a história do Carmen Sandiego, do criador? Ele era um dos produtores qualquer, assim, sabe, que ficava fazendo esse trabalho mais braçal, né, de animação de outros, de outros desenhos. E ele percebia a dificuldade dos filhos em entender geografia. Então ele falou assim, bom, eu sei desenhar, eu sei fazer as coisas aqui, então eu vou criar uma historinha de uma ladra que ela fica roubando coisas, extremamente rica e poderosa, e você nunca consegue chegar nela, né? Porque ela rouba uma coisa, deixa uma mensagem cifrada e fala, pra mostrar onde que ela tá. Então, estou indo para um país que tem pirâmide. Então, pensa, Egito. Não, mas eu não tô indo pro Egito, viu? Aí você tem que ir lá descobrir qual outro país que tem pirâmide, não sei mais o que. Ela sempre tinha esse... Sim, tá no México, por exemplo, lá e assim por diante. Exato, então assim, ele mostrou pra apresentar, literalmente apresentar o mundo. Sim. Para os filhos era um mega de um desenho, agora você vai me falar que teve uma versão Tem uma versão nova da Carmen Sandiego. Putz, grila. Que a Carmen Que Sandiego é trans. Que a ideia... Não, a ideia é que o que era vilão no anterior agora é herói. Ah, meu Deus, E começou. a ideia é que o mundo vai se unir. Então, ao invés de ressaltar as diferenças claro, agora New World nacionais, Order. agora nós temos que ter uma versão global. Então ela chega lá e fala assim, não, eu agora estou indo para um país que tem restrições às pessoas saírem nas ruas e postarem coisas em redes sociais. Adivinha que país é esse? Todo. Peraí, eu vou dar uma dica melhor. Não, não dá. Ele falando dessa Caverna do Dragão e o do Fauci. Não parece que a gente tá trancado na Caverna do Dragão e o Do Fauci Fauci. é o mestre dos magos. assim. Exato. Fauci chega lá, uns dias aí pra trás, o Fauci ele reiterou uma declaração que ele já tinha feito, que as pessoas falaram, não, mas tem gente que é contra você. Ele falou assim, as pessoas estão contra mim porque eu represento a ciência. Sim. Então, quer dizer, como é que é? La ciência c'est moi. Cara, eu fiquei coração quebrado com a Carmen Sandiego nova, porque eu sou muito fã. Mas enfim, também, por outro lado, muito feliz que o pessoal vai poder ter acesso à original, né? Uma coisa que a gente não comentou, acho que até curiosidade pro Flávio e pra Thaís. Vocês tinham envolvimento com os desenhos da Disney, com os contos de fadas na infância de vocês? Tinha muito. Assisti todos. Inclusive, Qual você mais Eles estão gostava, sendo Thaís? refeitos quase todos hoje em dia, né? todos, Sim. né? Cinderela Nova. Quais mais te impactaram, Thaís? Você que normalmente as meninas gostam das princesas. Cara, então, eu não tenho essa coisa dos desenhos mais femininos, assim, especialmente. Eu gostava de todos, Branca de Neve, eu adorava, assim, os mais clássicos, assisti os antigões lá. Eu lembro que eu não gostava muito do Bambi, achava muito paradão. Aquela coisa meio Eu nunca muito assisti, me falaram que é bucólica. uma história muito triste. Olha que É sou São muito Paulino. triste, não sei, eu não gosto muito dessa coisa melancólica, assim, eu não tenho paciência, Bambi e tal. Mas eu gostava de todos eles, assim, e os antigos eu assisti, mas é aquela coisa, né, nascida dos anos 90 a gente já tem um ritmo diferente. Então eu peguei mais o ritmo desses que foram lançados na minha época, Sim, né. teve a Bela e a Fera A naquela Bela e a época. Fera, adorava. Pequena Sereia, eu vi até que acho que tem enfim, eu vi o Red Pill da Pequena Sereia, interessante, assim, a gente Sim. tem uns insights que a gente não percebe nada, né, enfim, a gente vai depois. Mas eu fui impactada bastante. A Disney faz muito parte do nosso imaginário, né, da nossa vida. A gente falou muito da Netflix, mas a Disney talvez seja a empresa de entretenimento mais poderosa do mundo, né? Então, Agora tá com a Marvel. Você vê que então- coisa curiosa, né? A Disney é empresa de entretenimento, mesmo que ela compra as outras, né? A Marvel Sim, agora sim. é dela. A Fox A também. Fox é Compra dela. tudo. Ela compra tudo. E ela é uma empresa que ela se focou no público infantil. Tinha um dono que era mais ou menos ligado, de certa forma, indireta ao conservadorismo. E ela tirou o estúdio de agora, não lembro qual estado, porque o estado criticou algumas leis contra o aborto, né? Foi lá diminuindo as leis que permitiam o aborto, ela vai lá e tira. Então, quer dizer, ela é a favor de dar desenhos de engenharia social para as crianças que sobrevivem à sua política de controle social. Aí a gente tem que levar em conta algumas coisas sobre a Disney, que é o seguinte...
ela quando a gente pensa, por exemplo, em princesas, né? A gente pensa em Disney. Quando você vai ver as princesas dos irmãos Grimm, de fato, que já é uma versão soft em relação à tradição oral, você já vai perceber, assim, uma certa diferença muito grande. Eu não tô criticando a Disney nisso. Eu acho que a Disney tinha que fazer isso mesmo, porque senão ninguém iria ver a Cinderela hoje, Sim. né? Com ela lá cortando os pés das irmãs, das filhas da madrasta lá pra falar assim, ó, tem que caber no sapato. Então pega uma machada lá, clac! Não dá, não Um dá. pouco mais bruto. Você sabe como é que é a história Sim. original da Bela Adormecida? Não, essa eu não me recordo. Conta pra gente. Cara, não, Não peraí. lembro. Ó, quem tiver com criança assistindo, Tirem as crianças da tira a criança da sala imediatamente, porque eu vou contar rapidamente como é que é a história original da Bela Adormecida. Bom, fada aparece lá, não sei mais o que, a fada não foi convidada, a bruxa vai lá, coloca a mulher lá pra dormir 100 anos, etc. Aparece um príncipe encantado, e o príncipe encantado, depois de muitos anos, né, daquele castelo lá que já tá em ruínas, tudo corrompido, ele vai lá, olha e fala assim, tem uma mulher muito bonita aqui no esquife. De vidro, não lembro lá como é que é o negócio. Ele vai lá e fala assim, nossa, mas que gata, hein? E aí ele vai lá, vamos dizer, ele se apaixona por esta princesa que está dormindo. E ele, vamos dizer, faz amor Sim, sim. com a princesa que está dormindo reiteradas vezes. Só que ele é casado com a princesa do reino. E a princesa Que começa trash, a hein? olhar e fala assim, cara, mas esse cara tá voltando tarde pra cá todo santo dia e ele agora só pensa na floresta, não sei mais o que. Aí um dia ela vai lá e vai um pouco atrás e fala assim, ah, entendi o que ele está fazendo. Ele tá pegando uma mulher que tá semi-morta e tá lá, sabe, fazendo amor com a mulher porque ele está apaixonado por uma mulher que está meio semi-morta. Isso é Irmãos Grimm ou é tradição oral? A versão dos irmãos Grimm já é assim. Ela vai lá, faz todo o Os esquema irmãos lá com a Grimm são bruxa. bem... Eles são meio... É que eles são alemães, né, cara? Esse começar povo por aí, criou né? 2 guerras mundiais, ponto. Vamos começar por aí, que alemão não tem que dar palpite sobre história. E aí, eles... eu não lembro lá se ela faz um negócio lá com uma bruxa, não sei mais o que, mas ela consegue fazer reviver. A princesa, esposa do príncipe, ela consegue reviver a Bela Adormecida. E aí a Bela Adormecida vai lá, faz um acordo com a princesa. E ela fala assim, olha então, né... Você acha bonito isso aí que você fez? Ah, veja bem, eu tava apaixonado. Mas então, né, começa a ter todo um julgamento ali, e aí elas vão lá e fazem uma coisa com o príncipe, que enfim, essas coisas aí que a gente vê em contos de fadas. Isso pra dos mim só irmãos. resume uma coisa, toda essa história. Por favor, alemães, parem de contar. Não se metam mais no entretenimento. Vocês não têm esse poder desde Hegel. Vocês Exatamente. já não deveriam mais poder contar Mas histórias. Hegel não é entretenimento, exatamente. Mas enfim, a Disney ela tem um poder de transformar umas histórias dessas em coisas assim palatáveis para crianças. Sim. Tanto que a gente acha que a Bela Adormecida tem essa visão. Pensa, por exemplo, né? A Bela Adormecida ela tem uma bruxa meio ruim, né? Sempre não sei. Se você for parar pra pensar tanto na história da Cinderela quanto da Branca de Neve, Bela Adormecida, todas essas, a bruxa é extremamente bonita. Ela não é feia. A da Princesa Sereia pode até ser, porque ela verdade. vive no fundo do mar. Mas ela precisa ser extremamente bonita. Mas é aquele tipo de pessoa bonita e que só pensa em beleza, sabe? Que você vai lá e fala assim, Sedutora, né? cara, você deixou de ser bonita neste momento. É que a bruxa representa muito a fusão do dragão com a princesa. Ou seja, a Exato. mistura da pessoa da mulher que é bela. Mas Com a maldade. Que é o arquétipo da Morgana. Morgana É. Le Fay nas histórias medievais, que é a sedutora e, portanto, a pessoa que muda de forma. Ela tem 2 caras, né? É. Que é um tipo feminino bastante real e factível. A mulher que engana, a mulher que tem 2 caras, a mulher que seduz, a mulher que tem... Você vai pro show business, eu só vejo isso. Inclusive, Eu não muitas- vejo outro Inclusive, muitas arquétipo. mulheres do showbiz usam roupas que seguem o mesmo arquétipo da Morgana. Roupas pretas, roupas de... Isso. Tem toda uma... Porque o pano... Aí tem toda uma conotação disso. Muito pano representa pureza e proteção. Quando você tem algo muito valioso, você protege muitas vezes. Tanto que tem essa metáfora da princesa como alguém que tem muitos panos. Pode reparar que ela tem por vezes um chapéu, e esse chapéu tem um véu. Ela tem uma tenda, que é como se fosse um véu, mangas muito compridas. Se você reparar na Pietà, do Michelangelo, Nossa Senhora tem uma roupa quase com panos infinitos, porque é a figura de que algo está sendo protegido. O Cristo, por outro lado, está nu, porque ele sacrificou, então ele deixou desprotegido. Janita, por exemplo, né? Também. A bruxa, ela tem menos roupas, e isso é explicitamente colocado porque
eu sou a mulher forte, porque eu basicamente me garanto, então eu não estou protegendo algo, eu estou, na verdade, indo para um ataque com algum tipo de enganação. É um outro arquétipo. Mas né? a bruxa qualquer versão da bruxa e mostrando tudo, ela não chega aos pés da Anitta. A bruxa de um conto de fadas, ela olha pra Anitta e fala assim, cara, eu sou a princesa nessa história. O recado, não assistam a Anitinha. Mas Não você ia assistam, trazer alguma... exatamente. Não, eu ia comentar, as roupas têm uma função simbólica nas princesas, mas o sapatinho também, principalmente na Cinderela, que é a jornada dela de peregrinação. Ela perde, ela reencontra, ela encontra o caminho dela. Aquilo é muito importante. Por isso que é tão... Assim, as pessoas se apegam no novo Cinderela, que até nem foi produzido pela Disney, produzido pela Amazon, que, digamos, não, mas veja, tem um fado madrinho, que é algo bizarramente estranho e divergente do original. Mas há tantos elementos errados nesse novo filme. Por exemplo, ela não quer usar sapato, ela quer usar tênis. É mais confortável. Ela acha... É a Camila Cabello, não Camila é? Cabello, uma cantora Cinderela. cubana. E aí, veja, não, tem um outro problema aqui envolvido, eu não quero casar com o príncipe, eu quero viajar o mundo trabalhando, entendeu? Tem tantos elementos ali que se fortalece na cabeça de jovens adolescentes que a gente não tem nem dimensão. O fado madrinho é uma coisa mais, quase meio barroca, de tão estranha assim pra população. Não, o melhor adjetivo aí. Não, e é tão bizarro, né? bizarro, não é Então, barroco. desconstrói tanto a imagem, a história. Você fala, mas por que você tá fazendo de novo, então? Porque você não tem nada a ver, é outra história. Mas não, você tem que desconstruir, né? Você tem que pegar aquilo que tá muito forte no imaginário, que é a história da Cinderela, ir lá e destruir, né? Sim. Então... Mas você reparou no que você falou? Porque assim, a gente tem que desconstruir. Exatamente. Ou seja, nós não podemos criar uma nova Isso, história. esquece isso daqui. Tipo, deixa o clássico em paz, sabe? Deixa ele lá. Não adianta você falar assim, não, existe a Cinderela, mas agora eu tô inventando o Cinderela. Não existe. Não. Você tem que Você falar tem que pegar Cinderela. ela e destruir aquele símbolo, exatamente. É criança que faz isso? Não. Porque a criança, ela adora a Cinderela. Claro, do jeito que ela é. Mas A criança gosta do símbolo tradicional da Cinderela, do símbolo belo. A Cinderela Isso. quer ser... A criança quer a Cinderela bela, Virtuosa. frágil, virtuosa, que enfrenta Feminina. tudo de uma Feminina. maneira completamente feminina. É, claro. Ela não é um super-herói, etc. Não é uma Isso. arqueira, não é nada. Ela enfrenta tudo de uma Não, e maneira mostra completamente virtudes feminina. essencialmente femininas, um comportamento feminino, né? Exato. Então, todo desenho, todo filme infantil, todas essas coisas que são feitas para crianças hoje, elas são engenharia social feitas por velhas gordas recalcadas que não conseguiram marido e que elas falam assim, não, mas veja bem, eu peso 200 quilos, tenho cabelo roxo e trabalho aqui no setor de animação da Disney por escolha minha! Então, na verdade, agora todas as crianças precisam ser como eu, que tenho carreira, eu não casei. Não preciso de macho. Kathleen Eu não Kennedy. preciso de macho, porque eu não casei. Então, na verdade, todos esses projetos, eles não são mais um projeto de contar uma história. Sim. Você desconstrói a história para criar um comportamento determinado, que é pra falar assim, olha, não tem expectativas com romantismo. Minha queridinha, fale por você. Você... Você sobe numa balança. A balança fala um de cada vez, A por pessoa favor. fala, não tem expectativas com romance, que bom. Bom pra humanidade. Você não tem expectativa. Continue não tendo expectativas com romance. Eu vou ter porque eu sou muito mais feminina, eu sou muito mais graciosa, eu sou muito mais virtuosa, etc. Melhor que tenha. É melhor. Exatamente. Então, assim, o Andrew Clavin, ele costuma falar isso. Ele sempre volta ao conto da Cinderela, que ele fala assim, o conto da Cinderela, a moral da história não é você vai ter um príncipe encantado. Você vai ter um príncipe encantado se você for a Cinderela. É isso, claro, mas esse é o ponto de todas as princesas. Eu tenho uma... Mudando de assunto, eu era criança, certo? E eu tinha esse jogo, Mega Drive. Eu herdei um Mega Drive. Eu tinha uma sala dos anos 80, quando eu era criança. Tinha aquele Genesis, entendeu? Vai dizer que tinha um pinball Um também. Atari também. Não, era o Mega Drive, mas tinha aquele troll, sabe? Com a cabelo roxo. Sim. Tinha todos os apetrechos da época, né? Chique. Chique. Era um negócio chique esse troll. vai. Era um item de consumo, verdade. cara. Uma coisa bem... E aí tinha esse Mega Drive. E o Mega Drive, cara, tinha um Sonic. Aí, quando eu passei uns anos, eu compro essa fita amarela. Tinha várias fitas amarelas, vários belos desenhos. E tem esse Sonic, que era o Sonic Distopia. Eu fiquei chocado, porque o Robotnik ganha. A premissa do Sonic é o Robotnik ganhou.
Então o Sonic virou uma distopia totalitária, Uau. que toda a natureza foi destruída, e o Robotnik agora ele manda numa cidade urbana e manda esses androides fiscalizarem para ver as pessoas que transgridem as leis do Robotnik. O Robotnik tem fact-checkers. Eles têm scanners, e eles escaneiam as pessoas que vão passando para garantir que elas estão de acordo com a mecanização que ele está impondo. Nossa, o Robotnik, ele criou uma CPI. O Robotnik, eu diria que ele tem um quê de transhumanismo, inclusive, porque ele quer transformar tudo que é orgânico... apresentar o PCR negativo. Exatamente. Ele transforma o que é orgânico em máquina. Mais ou menos como a gente falou no episódio sobre Natal, o estado de Nova York julgando se existe Papai Noel ou não. Exato, Nossa, o estado pelo amor de determinando o que é verdade. Uma coisa curiosa, queria a opinião de vocês, eu tentei encontrar se já teve algum conjunto de pais que reclamaram para essas Pô, empresas. calma, deixa eu terminar o Sonic aqui. Ah. Você já viu esse desenho do Sonic, Marcos? Não, cara, nunca assisti. Ele está disponível no BP Select e eu diria que é um belo desenho. Eu preciso ver. A abertura dele é espetacular. Por favor, digitem. Acho que bota na edição, Thiago, ó. Agora eu tô falando com o Thiago aí. Thiago, ó, abre a edição desse negócio, entendeu? Isso aqui vai estar depois, o Thiago vai estar editando, vai ficar bonito, ele vai fazer um trabalho bom. Ele vai colocar primeiro a intro do Sonic, do jogo. Sonic clássico, Green Hill Zone. Não sei se você Já, opa. Não lembro. O Flávio... Oi? Sou menina, não lembro, não sei. Eu em 2010 não era muito minha vibe. eu peguei o meu Mega Drive lá e... E bota isso e depois bota a abertura do Sonic, que tem na BP Select. Cara, é de chorar de bom. Se não me negócio. engano, Olha. dos desenhos que estão disponíveis é o que tem tido mais repercussão. Assim, É o que tem. O desenho mais assistido tá sendo o Os- Sonic e o nosso querido. Bob, É o Bob Construtor. Cara, é que o Bob é muita opressão, cara. É muito bom. Enzo assim. chora com O Enzo chora. A Bob. Valentina a Valentina e o Enzo suspira chora. e o Enzo chora. Exatamente. O Bob, o construtor, cara, ele é muita pressão porque todos os plots parecem gestão de pessoas, sabe? Ele é empresário, trabalhador, o cara é meio machão, assim. E ele fica toda hora, não, minha família tá em casa, preciso resolver logo. Precisa resolver marmita aí, meu amigo. Tem uma cena ajudando no cancelamento. Cai uma pedra no pé dele, qualquer coisa assim, e ele fala um palavrão num dos Caramba. E aí teve muita gente que falou que absurdo. Mas é um palavrão benigno, assim, sabe? Aqueles palavrões que não... Sei. Aqueles palavrões que são suaves. Sim. Mas criou uma polêmica. Porque o A pessoa se importa pedreiro, com gente. o palavrão, mas não se importa com essas coisas esdrúxulas aí, né? Não, ninguém se importa com todo esse negócio, mas o Bob... unicórnio, casal com o cachorro. Mas, e tal. desculpa, eu vou até falar a palavra, mas o Bob falou a palavra merda, né? É. E isso, em um dos episódios, cai uma pedra dele. Merda! que é algo... Super Depois tranquilo. cortaram isso nas edições e tal. A galera tirou, porque gerou uma polêmica desgraçada. Vou deixar um asterisco depois, Mas a eu Anitinha falo. não cortou. A Anitinha não. A A Anitinha... gente não cortou. Ela pode mostrar a raba sem o menor Anitinha, é muito problema. absurdo um negócio desse. E tem um Nossa. contexto ainda na história, porque depois o Bob, no contexto da história, se corrige no sentido de que ele tem que ser paciente, tem até um plot desse. Mas também tem um drama. Os caras não podem ser frágeis. Sim, sim. Tem isso no Bob e isso ofende, sabe? Total. Eu lembro Porque que eu o já cara tinha... que é frágil não trabalha bem. Que é uma verdade da vida humana. Eu tive uma conversa com um padre uma vez a respeito de palavrões. Porque assim, você não falar palavrões e você ter que ter educação, etc., não significa que você não possa falar merda quando uma chave uma Lógico. chave inglesa cai no seu pé. Não, o Bob não cometeu pecado algum. Exato, ele não precisa. Ele não precisa confessar o merda, porque aquilo ali. Mas enfim. O Bob é um santo moderno, eu diria, no sentido de que ele pelo menos trabalha e se entrega nas coisas. Eu tenho uma pergunta, assim, eu sou a única pessoa aqui da mesa que ainda não tenho filhos. Se Deus quiser, em breve Sim. terei. Mas veja, uma dúvida que eu realmente reflito sobre isso, assim, será que um dado momento da minha infância não teria sido positivo, e até mesmo para o meu futuro filho ou filha, que eu tivesse acesso a esses conteúdos de valores meio questionáveis e o meu pai fizesse uma certa orientação sobre isso? O que vocês acham que assim, o melhor realmente é evitar ou ele ter um contato mínimo? Ou talvez se nós apresentarmos, enquanto pais e mães, esses conteúdos lá pelos 12, pelos 15, pelos 17, e tivermos um diálogo aberto com a criança, explicando o que é errado, o que é certo A naquilo? Thaís olhou com uma cara de... Não. A Thaís olhou com uma cara de eyes with lasers muito forte. Pensa, com 15 Você não anos... terminou Não, de falar, entendi, ela já te entendi. matou 4 vezes. Não, é porque eu pergunto isso não necessariamente por Vai, mostra ser algo a edição, trivial, corta mas na as câmera. pessoas... Sim, os pais não controlam, eles não conseguem ter acesso. Sim, sim. Então, Mas você diz o conteúdo ruim mesmo. o ruim, tipo assim, de mostrar, ó,
A gente assistiu um filme muito bom semana passada, vou te Sim. mostrar algo que, assim, não vale a pena tu valorizar, investir teu tempo e tudo mais. Cara, eu não acho necessário. Assim, eu acho que desse entretenimento, assim, você pode ir do bom, que te ensina coisas, como bons livros, assim, né? Uma jornada do herói bacana e tal. E aquele que eu chamo de entretenimento inútil, assim, mas que não tem nada de terrível. Claro, tipo, filmes claro. da Marvel, assim. Eu e meu marido, a gente gosta de ver Os Vingadores, sabe? Sim, sim. Essas coisas. Não acho terrível, mas assim, também não é... Você não sai dali com grandes valores, entendeu? Agora, um adolescente, você mostrar, tipo, olha isso Colocar em aqui... contato direto, de forma proposital, não faz sentido. Ah, ele... Não, precisa colocar um filme do Ei. Almodóvar. Não, então, não precisa ser... Eu não colocaria Eu isso. não... Não só não colocaria, se fosse pra mostrar, eu mostraria no seguinte nível. Só quando eu tivesse certeza que meu filho já acharia bizarro e eu mostraria só pra gerar o efeito Sim, de sim. bizarro, Então, mas não mas tem mostrar que ver o a episódio, maturidade, né? não Entendi, assistir o entendi. filme Sim, e olhar o episódio, eu mostraria a sim. cena e falaria, olha que bizarro isso que seus colegas te falaram que é legal. Nesse Sabe- nível, sabe sim. aquela coisa Mas da- assistir episódio, cara, eu não assisto, eu vou perder meu então, tempo eu fazendo acho isso com o que quê? não vale a pena. Por que eu vou ficar assistindo A Cinderela. a nova o- Cinderela? Eu não tenho pra que fazer isso, só se for pra vir falar mal no podcast. Se É, ele vai fazer um exatamente. podcast pra falar É. mal, não tem pra que assistir, cara. Sabe aquela conversa que todo mundo já teve com algum amigo em algum momento e fala assim, nossa, tem um filme tão ruim que tem a cena tal? Aí todo mundo corre pro YouTube pra ver? Então, mostra assim pro seu filho. Marcos vai falar, olha que imbecil, olha que coisa Isso. ridícula, né? Você tá conversando, às vezes tá almoçando, ele né, fechar uma ideia, olha isso aqui. Eu Mas falo assim, não olha é. o que Ficar você assiste assistindo na pra quê, Cracolândia. né? Pra que ficar assistindo, É, cara? acho que não. Tu falou uma das coisas mais importantes pra mim hoje do episódio mesmo, que assim, por mais que a gente refine conteúdo, faça escolhas e garimpe o que os filhos e amigos, sobrinhos vão assistir, não dá pra perder a experiência do entretenimento, sabe? Essa experiência que tu Total. tem com Vingadores, porque o cinema tem essa... Tem. Ele proporciona coisas que... Não precisa necessariamente ser o cinema, né? Um seriado, um Sim. programa de TV. É assim, traz uma leveza pra dentro de casa muitas Isso. vezes. Eu sou que- super a favor disso daí. Claro, com o tempo certo, né? Você não Sim, vai... sim. Uma criança muito pequena, mas eu sou muito a favor, assim. Acho que gera até... É uma coisa, assim, afetiva, assim, que você tem, né? Que nem a gente aqui falando dos anos 90, a gente crescendo e tal. É legal, mas, né? Vai selecionar isso também. E eu acho que os pais têm que assistir o que eles estão passando pros Total. filhos, sempre. Muito importante. Isso é importante. Assista o que você passa pro seu filho, todos os casos. Eu, no caso, falando dos anos 2000, de quando eu nasci, eu acho que... Esse é a- Vai ficar nessa até o final Cara, do vai ficar nesse até o podcast. final. Você sabe que quanto mais você fala, menos verdadeiro É, fica, né? eu já tô achando que você nasceu na década de 70. Bom, o que eu acho primordial são duas coisas. Em primeiro lugar, a TV, os desenhos animados, eles foram feitos para um público. O pai que vai trabalhar. Ah, Entendeu? Então, concordo. a TV, o desenho animado, ele não foi inventado para o entretenimento infantil. Ele foi inventado para que você possa trabalhar A e mãe falar... que tem que fazer o almoço. Eu não tenho dinheiro pra fazer para ter 5 babás em casa. Então o que eu faço? Eu boto meu filho pra assistir Bob Esponja, Coragem com o É Covarde, real. tudo quanto é coisa de retardado. Hora da aventura. Não faça isso com nenhum Não, deles. seu filho tá super feliz brincando, colorindo, fazendo coisas artísticas. Não, para aí, filho, vamos aqui assistir um Vamos desenho. assistir desenho, Jamais. porque ele fica parado. É porque você precisa, né? Quer fazer a experiência, mesmo que então não tenha filho, consegue fazer essa experiência rapidamente. Vá a um restaurante. Todas as mesas têm um Nossa. celular e uma criança assim. É revoltante. E Aí ela a não, criança fica com a boca aberta ela assim. não sabe o que ela tá comendo. Aí chega alguém, vai lá, enfia uma comida, a criança faz assim. Enfia a comida, ela não sabe o que ela come, exatamente. Cara, isso. é uma experiência que você fala assim, cara, mas isso pra mim aparecia em filme de distopias totalitárias. é. De quando você fala assim, nossa, a humanidade, ela foi pro cacete. Em algum momento, É. a humanidade, ela tem um turning point, ela vai pro cacete. E as pessoas começam a fazer... E agora todo mundo vai lá e É faz assim, utopia normal. versus distopia que a gente comentou. Exato, os episódios pra trás. Ou seja, quando a humanidade vai pro cacete e aí as pessoas começam a enfiar comida na boca das crianças assistindo alguma bobagem no celular, você vê que essa criança, ela tá tão viciada em coisas visuais que assim, ela vai chegar aos 15 anos e vai trocar a virgindade por LSD. É inevitável, não tem a menor capacidade dessa Ah, criança é fato, vai- que não chegou à idade da maturidade. Aquilo vai ter repercussão a vida toda. Não Eu tenho tem. certeza disso. Você imagina essa pessoa tentando ler um livro de 2.000 páginas, assim, muito tipo, difícil. dá um Jamais. Proust pra ela, fala assim, ó, você vai ler agora 2.000 páginas. Não consegue ler um post no Instagram até o final. O desenho ruim, em grande quantidade, tem um poder muito grande de imbecilização. Sim. Deixa a pessoa burra, não é? Sim. E não é só É. questão do conteúdo ideológico que passou. Eu acho que aqui é o poder de emborrecimento mesmo. É que nem essa coisa de, vamos
derrubar estátuas, não ler Shakespeare porque ele é ofensivo. Cara, vocês vão ficar burros. Já está acontecendo. Já é um processo muito perceptível. E eu acho que o desenho está imbecilizando. Mas indo já para nossa conclusão, Marcos, Dr. Marcos... Red Pill. Dr. Marcos Rupert. Rupert, inclusive, é um desenho cancelado. É um desenho cancelado da nossa querida BP Select. Tá maravilhoso, muito bom Rupert. Também. Por ser muito elegante. Eu não assisti. E falar... Muito bom, Rupert. O problema do Rupert ele fala de maneira elegante. Se veste bem. E discute temas elevados. Isso é motivo pra Terrível. Com a gente. Alta cultura. Então isso é motivo pro Rupert ser elitista. Claro. Entendi. O que as crianças estão assistindo? Qual é o Red Pill dessa... Red Pill é que talvez o Bob Esponja e o Patrick sejam um casal. Não, mas isso não Bom, é. esse não é tanto Red Pill. Isso não é o E mais também não é importante. não é tão novidade assim. Não é tão novidade. Em 2021 isso não é mais Red Pill. Olha, cara, acho que o mais importante é não perder a experiência do entretenimento pra mim, assim. Então, fazer o refinamento, o garimpo e os pais enxergarem nisso não necessariamente como apenas uma lição de casa, mas também enxergarem no desenho, na ida ao cinema em família, ou até mesmo numa animação de TV que tu assiste à noite antes de dormir, como uma forma, uma ferramenta educacional, sim, mas também uma forma de ter um tempo de diversão, de reforçar laços, de criar laços afetivos com os filhos, com os amigos, com os sobrinhos. Assim, não perder a experiência do cinema e da TV enquanto algo também que agrega para a vida das pessoas. Acho que assim, se a gente ficar só no conteúdo, a gente perde um pouco também. O conteúdo é central e vai mudar a nossa vida dali para frente, sem dúvida alguma, mas cabe também aos pais aproveitarem essa jornada e fazerem os seus papéis enquanto responsáveis por aquelas crianças. Flávio Morgenstern. Eu vou reunir as 3 últimas perguntas que vocês fizeram e colocar o segundo ponto que eu falei que iria deixar 2. Muita gente hoje tenta chegar no lado oposto. Então fala assim, não, meu filho não vai ter entretenimento, é só educação, sabe, o tempo todo, porque entretenimento não faz parte da vida. O animal, o seu filho, ele aprende quando ele brinca. A brincadeira, todas as brincadeiras infantis, que elas são meio universais, elas não mudam muito, elas têm a sua razão de ser. Se o seu filho homem está brincando de lutinha e você falar para ele parar de brincar de lutinha, no dia que ele for assaltado ele vai morrer. Entendeu? É isso que você está fazendo com seu filho, porque você está ouvindo gente mongoloide aí falando de novas pedagogias, assim por diante. O entretenimento ele é extremamente importante para formar o imaginário, a gente não para de falar a respeito disso. Então, assim, existe um motivo para a gente se espelhar em princesa, ao invés de se espelhar em gente que faz faculdade de marketing e, sabe, tem cabelo roxo. O Marcos é do marketing. Não, trabalho com isso, mas não estudei isso assim. Então melhor para você. Existe um motivo para as pessoas olharem e falar assim, vamos olhar para Cinderela e não vamos olhar para aquela gorda do departamento de marketing, porque aquela pessoa não é admirável. Então, existem motivos para essas coisas acontecerem. Eu lembrei de umas pessoas. Então, o entretenimento ele serve para isso, sabe? Em primeiro lugar, é ficção, não é de verdade. Em segundo lugar, todo mundo tem que se divertir em algum momento na vida. Eu iria até falar uma coisa, que assim, nos anos 90, antes de eu nascer, ali no meio teve a MTV lançando Beavis and Butthead. Você lembra? Cara, isso também é formação de caráter. Sabe? Isso é muito mais formação de caráter do que Nova Cinderela e Anitinha. Não, tudo bem, mas isso não é um mérito. Eu sei que não é. Não é formação de caráter. Você entende, isso. Sabe por quê? Porque aquilo ali é uma crítica. Aquilo ali você entende. Tipo, essas pessoas são retardadas. Não seja como Beavis and Butthead. Porque quando eu olho pra Anitinha, eu falo assim, cara, essa é um Beavis. Quando eu olho pro Lucas Neto, eu falo assim, esse é um Butthead, entendeu? Agora, quando você perde o referencial e fala assim, não, tudo pode, tudo é lindo e lícito, aí que a gente tá indo pro buraco, entendeu? Vocês estão deixando seus filhos simplesmente para poderem trabalhar, ao invés de ter, sabe, tipo, vamos conversar. Você precisa conversar sobre os desenhos do seu filho. Conversar, fala assim, olha, vamos conversar sobre princesa, sobre os seus super-heróis. Eu fazia isso com meu pai, entendeu? Tipo, ele tinha que saber. Ele me apresentava desenhos, assim por diante. Cara, isso que seu filho está buscando. Seu filho não está buscando simplesmente drogas, imagens e tal, que vão deixar ele viciado em LSD, crack, e vão fazer ele trocar a virgindade aos 12 anos por alguma besteira dessas. Thaís Schmidt. Não, acho que é isso que vocês falaram.
se preocupar sempre com o conteúdo, isso é muito importante, mas é justamente não demonizar. A gente viu no documentário da 7ª Arte o quanto o cinema emociona, marca a vida, cria emoções positivas, e as crianças também podem usufruir disso de maneira muito, muito boa, muito proveitosa. Então, é selecionar bem, estar junto ali, fazer isso em momentos de família. Eu sei que nem sempre, né, justamente como ele falou, os desenhos foram criados para os pais que precisam trabalhar, isso é muito verdade. Mas sempre que possível, né, tá junto com as crianças, fazer disso um momento para você conversar, apresentar. O meu marido, ele gosta de apresentar aqueles desenhos que ele via na juventude, que marcaram a vida dele. Então, ele gosta de ver com o meu filho. Vou fazer isso mais pra frente, daqui a pouco, com a minha filha também, que eu tenho uma pequenininha. E é isso, acho que a gente pode ver de maneira positiva. Claro que sempre vão ter as pessoas que preferem não apresentar, né, esperar ficar adolescente, sei lá, enfim. Mas eu acho que é possível, assim como a programação da BP Select tem muita coisa bacana, a gente fazer disso uma coisa boa, construtiva, assim, e realmente como você falou, todo mundo precisa de entretenimento. A gente quer isso, né? A gente quer ver um bom filme, uma boa série, a gente tá preocupado em achar alguma coisa assim, então acho que para as crianças também, né? Pra mim, o Red Pill os desenhos importam muito. Sim. Não é desenho animado, tá ok. Tem muita coisa por trás disso, tanto o efeito positivo e bom que pode ter, quanto o efeito negativo. E é uma coisa que importa, os pais têm que se inteirar, têm que estar ligados nisso, têm que realmente procurar um bom entretenimento para os seus filhos, porque vai fazer diferença. Não vai acontecer do seu filho viver sem entretenimento. O que vai acontecer é que ou ele vai ter um bom entretenimento, ou ele vai ter um mau entretenimento. E essa é uma realidade da vida. Então, a melhor coisa a fazer é direcionar para um bom entretenimento. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Guilherme, obrigado. Lembrei de uma pequena coisa antes de encerrar. Diga, claro. A gente falou no começo do episódio, acho que cabe reforçar, nós não faremos mais programas agora em 2021. Voltamos em 2022 com uma programação renovada, reforçada e com novos episódios. Sim, esse é o último programa do ano. O último programa do ano. Então, nós não faremos programas de 2021, já deu aquele... Parece que vai acabar os programas da BP. Não. É só um intervalo, Só este ano. O copywriting chamou minha atenção. Exatamente. Mas voltamos no próximo ano. Uma alegria ter aqui com vocês. Muito obrigado, Flávio, Muito Thaís obrigado a e todos. Obrigada, Marcos. muito bom. E um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente.